Então, boa noite a todos. Estamos hoje finalizando, né, o segundo componente do curso de computador de redes, operador de redes, aonde nós estamos finalizando hoje os sistemas operacionais. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante que talvez nós que mexemos com as tecnologias, com a parte de computadores, sistemas operacionais, programas, aplicativos, uma coisa também que faz parte também do nosso dia a dia, que é a parte de configurações de energia. Então, nós vamos falar hoje sobre no-breaks, estabilizadores e assim por diante. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Então, hoje, nós finalizamos o componente 2, onde nós vamos falar algo que diretamente a gente utiliza no dia a dia. Fonte de tensão, estabilizador e no-break. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Qual que é a função de cada um deles? Vocês sabiam que todos os computadores têm uma fonte de tensão, não é verdade? Sim. Então, o que acontece? Computador tem fonte de tensão, notebook tem fonte de tensão, smartphone tem fonte de tensão. Todos eles têm. Ou seja, uns aceita vários tipos de voltagem e outros uma voltagem específica. Vocês já ouviram falar em fonte de tensão? Sim. Não, acho que não. Legal. O Genivaldo já ouviu, o Marcos falando que acho que não. E você, Tainara? Também não. Certo. Nos computadores, esse aqui é um modelo de uma fonte de tensão. Então, vocês vão verificar que ele tem os encaixes que vai ser conectado na placa-mãe. Aqui, ó, é a ventoinha que sai o ar quente de dentro do computador, dentro do notebook para fora. Então, toda vez que você pega um notebook, por exemplo, é onde você vê mais fácil, e resolve colocar ele no colo, você está digitando ele não em cima da mesa, está digitando nas suas pernas. E, de repente, você vê um ar quente saindo. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Aquele ar quente é essa ventoinha que está tirando o ar quente do computador para fora. É o que faz o computador refrigerar por dentro, para ele não esquentar e não travar. Tem pessoas tem mania de colocar, quando é com o notebook nas pernas, tampar essa parte de refrigeração com a roupa ou coisa. Então, o ar quente ele vai para fora, ele tira o ar quente para fora e ele volta de novo para dentro. Por quê? Ele não teve para onde sair esse ar quente. É a hora que os notebooks começam a esquentar e travar. Então, tem várias formas de utilizar um notebook que não seja numa mesa. Então, depois nós vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? E temos os estabilizadores. Com certeza vocês já viram falar sobre um estabilizador. Não é verdade? Sim. Então, o que acontece? O estabilizador, os notebooks, ele já é adaptado para 110, 220 volts. Ele já é adaptado para as duas voltagens. Televisão, ele também tem as duas voltagens. Um som tem as duas voltagens. O único item eletrônico que ele não, algumas vezes tem as duas, mas a maioria não tem as duas, é o computador de mesa. Ou seja, ele tem uma fonte de tensão de 110
e uma fonte de tensão 220. Então, o que acontece? Se você compra um aparelho eletrônico que a fonte de tensão dele é 110, 127 volts, ele vai precisar de um estabilizador aqui no estado de Goiás. Por que aqui no estado de Goiás? Porque aqui no estado de Goiás a nossa energia é 220. Tem estados no Brasil que a tensão de energia não é 220, é 110. É o caso de São Paulo e é o caso lá de Manaus, por exemplo. Os dois estados é 110, é 110. Então, quando Acho você... que Mato Grosso também. Mato Grosso também? Não, ok. É, já morou. Já morou lá, é tudo é 110? Então, quando você vai comprar um eletrodoméstico pela internet, exceto notebook, sempre olhe a voltagem do equipamento. Porque na hora que você vai comprar um equipamento, por exemplo, porque quando você compra ele, a maioria das vezes não é de Goiás, é de fora de Goiás, né? De São Paulo, das distribuidoras. Então, o que acontece? Se você não prestar atenção, você vai comprar uma voltagem errada, e na hora que você colocar na tomada, o que vai acontecer? Queimar. Queimar. Aí, se você comprar algum eletrodoméstico com voltagem errado, você vai precisar de ter um estabilizador para fazer ele funcionar. Ou seja, ele converte a energia de 110 para 220 ou vice-versa. Depende. Desculpa, falei errado. Ele converte a energia. Na verdade, eu falei certo. Ele converte a energia de 110 para 220, para não haver queima. E temos o famoso no break. Para vocês são famosos no break? Ou vocês não sabem o que significa? Já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Eu conheço. O no break é um estabilizador. Só que qual que é a diferença entre os dois? O estabilizador, quando acabou a energia, ele desliga. O no break, quando acaba a energia, ele tem uma carga, ele tem uma bateria interna. Ou seja, ele tem uma vida útil de alguns minutos. Aí depende muito do seu no break. Então, mais potente é o no break, mais tempo ele fica ligado sem energia. A média de um no break ligado, sem energia, é de meia hora para mais. Depende da sua potência. Um no break de 600 VA, vamos falar sobre essa variação de tensão, né? Ele é em torno de meia hora. Se você comprar um no break de 1 kVA, que é 1000 VA, né? Ele é em torno de quase uma hora. Então, você tem uma autonomia, ou seja, ao que a energia acaba, ele automaticamente ele funciona a sua bateria. É igual quando você vai no supermercado, a energia acaba, vocês percebem que a energia desliga e passa 2 segundos, a energia volta? Sim. Então o que acontece? Nesses 2 segundos que ele ficou desligado, o no break ele é ativado. Aí ele pega a bateria reserva, a carga reserva, para funcionar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, pessoal, porque isso aqui é uma parte mais de eletrônica. Por que eu quis mostrar para vocês hoje? Um pouquinho para vocês entenderem na hora de mexer com o equipamento. Então, quando você tem um break, uma fonte de alimentação, por dentro ele é desse jeito. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês visualizar como é que ele é por dentro. Ó, ele é cheio de capacitores. Então, ele tem um negócio de cobre, né? Que faz a potência dele. Então, esse aqui é o por dentro. Então, o que acontece? Quando você põe a voltagem errada, o que é que queima? Isso aqui, ó. Esses trenzinhos que eu coloquei aqui. É a primeira coisa que queima na fonte de tensão. Os capacitores, eles se estufam. E quando você... quem já viu uma fonte queimada, quando ele estufa, estoura, ele solta um líquido. E aquele líquido dá um cheiro de queimado. Não sei se vocês já viram isso. Já.
Aí o que acontece? Que eu não aguento, é a frequência da energia, né? Contínua, aonde a energia ele não tem variação, e a tensão alternada, onde ele varia entre máxima e mínima. Acontece muito hoje, né? Nós temos uma energia ótima aqui em Goiás, né? A Enel, né? Ele está mais para essa fonte alternada, ó. É, Sabe por que hoje nós não percebemos tanto essa oscilação de energia? por quê? Porque a maioria das lâmpadas são LEDs. Porque Funciona com pouco, né? porque ele funciona com pouco, então você não vê a oscilação. Agora, quando você tinha aquelas lâmpadas antigamente, aquelas amarelinhas, então você via a energia ficar piscando. Então Sim. você via a oscilação mais constante. Hoje não. Essas amarelas, você só vê diferença quando tem só está com uma fase só. Aí você vê a diferença. Mas quando tá caindo, você não consegue ver essa variação da sua tensão de energia. Essa parte que eu não vou entrar muito em detalhes, igual é a parte física, né? Engraçado, para quem gosta de matemática, mas física é uma negação. Aí tem as chaves lineares e as chaveadas. Lineares é aquelas que ela é bivolts. Ela aceita as duas voltagens de energia. A chaveada, ou ele é 110 ou ele é 220. Por exemplo, você sabia que eu posso ligar um computador direto à tomada? Eu posso ligar direto à tomada. Eu tenho um Sim. pequeno risco. Eu tenho um risco pequeno de queimar. Mas se atrás da fonte está lá 110, 220, se eu pôr 220, eu posso ligar ele direto à tomada. Que a nossa energia é 220 e a fonte está configurada em 220. Eu posso ligar. Pode acontecer de queimar? Pode, mas é muito pequeno. Agora, se eu colocar 110 e ligar na tomada direto, é o prazo de ligar, ao que eu ligar o computador, já sai fumaça. Então, Vixe. quais são as fontes lineares? Pessoal, eu posso comprar uma fonte linear para o meu computador? Pode. É aquelas fontes game. As fontes games são lineares. Você pode perceber que as fontes games, atrás dele não tem 110, 220. Se ele não tem 110, 220, ele é bivolt. Agora, quando é chaveado, tem as duas voltagens. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, Sim. quando a gente usa uma fonte linear, igual eu acabei de falar, em voltagem 110, 220, eu posso usar um transformador, que transforma 110 em 220. Eu posso usar uma retificação, que é um filtro. O filtro, especificamente, o circuito de controle, são esses quatro. Só que acontece, qual que é o mais comum de utilizar? O Transformador. estabilizador. Nem o transformador não é muito bom, porque o transformador, não sei se vocês perceberam, ele tem poucos encaixes. É, tem só o básico, né? Só o O básico necessário. só o necessário. E outra coisa, ele é pesado, né? É, quando eu mudei pra lá, pra Mato Grosso, tinha que usar em praticamente tudo. Queimou vários eletrodomésticos lá, Porque você que levou, colocou sem. porque você levou tudo em 220, né? Sanduicheira, ventilador, queimou tudo por falta de atenção. Uhum. Então, olha como é que é um transformador, um transistor, capacitor. É aqui que ele estoura, quando você liga em 220, liga numa voltagem errada, ele queima bem essa parte aqui de cima, assim. Nós temos os indutores e os diodos. Então, tudo praticamente hoje, o transformador tem essas informações. Na placa-mãe, eu tenho alguns transistores e tenho capacitor.
E, dependendo da placa-mãe, ainda algumas entradas de cobre. Um pouquinho mais tem. Igual eu falei para vocês, né? A fonte chaveada é aquela fonte que ele é bivolts, que tem as duas tensões, 110 e 220. Lembrando, muito cuidado quando você for trocar uma fonte do computador. A primeira coisa, antes de pôr na tomada, é verificar essa parte chaveada. Se eu fizer errado, igual eu falei para vocês no início, é o prazo de colocar e ele estourar. Olha para vocês verem uma coisa. Hoje uma fonte normal, essa fonte chaveada, eu chamo de fonte comum. Uma fonte comum de computador é, em média, 80 reais. A fonte game, que não é chaveada, ele é bivolt, ele custa em torno de 250 reais, dependendo do modelo. A fonte game ela é mais potente, mais resistente e muito melhor. Lembrando que essas fontes, estou falando, dos computadores básicos, dos computadores comuns, mas tem fonte chaveada muito mais caro. Por exemplo, os computadores Dell, as fontes dele é diferente, o tamanho da fonte é diferente. Então, eu só posso comprar na distribuidora da Dell. Então, tem marcas de computadores que não é qualquer fonte que entra nele, não. Aí, por exemplo, aí você tem que decidir. Se você compra vai na distribuidora e compra a fonte dela, ou você troca o gabinete. Vocês sabiam disso? Dependendo, pessoal, Não. Dependendo do seu computador, se for um computador Dell, Itautec, Positivo, dependendo da marca que for o seu computador, se a fonte queimar, é mais fácil você trocar o gabinete dele, porque o gabinete vem com fonte, né? Do que comprar a fonte dele. Porque você compra um gabinete hoje por 150 reais. E essas fontes da Dell, do Itautec, essas coisas, é 250 para mais também. Então, toma muito cuidado nessa parte de voltagem de energia, principalmente para esses computadores que são mais caros. Por que esses computadores são mais caros? Eles só usam produtos da marca deles. Então, ele não aceita genérico. Uma fonte genérica, uma memória genérica, com configurações genéricas. Aí é só original. Então, a fonte chaveada é esse aqui. Opa, o modelo é esse. Esse que é o circuito dele, de pulsos. Não, igual eu falei para você inicialmente, não vou entrar nessa parte de configuração, porque esse é um conteúdo de eletrônica. Eu só trouxe para vocês mais para vocês entenderem um pouquinho sobre a parte elétrica básica do computador. Falamos de várias coisas, mas não tínhamos entrado nessa parte de configuração. Olha para vocês verem como é que é uma fonte aberta. Olha como é que ela é por dentro. Cobre, ventoinha. Olha como é que ela é aberta. Então, quando você liga o cabo de energia, ele vem nessa parte aqui, ó. Então, aqui que fica a entrada da conexão. Então, ele conecta aqui. Então, quando você põe uma fonte errada, é isso aqui que queima, ó. Esses dois aqui, ó. A primeira coisa que queima é eles. Aí tem a parte de bobinas. São pequenos, são parte de detalhes, mas tem. Outra coisa, fusível. Também pode acontecer de não ter queimado, mas queimou o fusível. O fusível tem como trocar, tá bom, pessoal? O fusível tem como trocar. Então, igual eu falei para vocês, a chaveada, ele varia de 20 a 250.
Para um computador básico, tá bom, mas para um computador game, ele não é bom. Então, hoje O capacitor não troca. Oi? O capacitor aí não troca, não? Só o fuzil? Pode trocar, só que acontece, eu não sei, eu tenho que desmontar toda essa engrenagem aqui e para fazer a troca, aí eu tenho que fazer solda fria, né? Para trocar ele. Isso. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, tem coisas da informática que não compensa consertar. Uma fonte, na distribuidora hoje, quem compra na distribuidora é 60, 70 reais. Nas lojas, em torno de 100. Você vai desmontar isso aqui, vai trocar isso aqui. Se você for fazer, beleza. Você não tem tanto prejuízo. Mas, se você mandar alguém trocar, ele vai cobrar para desmontar isso aqui, vai cobrar para trocar os capacitores. Quase o preço de um estabilizador novo. Então, tem coisas que não compensam. É verdade. Então, tem que olhar. Igual, por exemplo, placa-mãe. Placa-mãe estragou. Compensa consertar? Não. Depende o que estragou. Na maioria das vezes, não. Porque quando ele queima, primeiramente, quem falou não? Foi o Genivaldo ou o Marcos? Marcos. Genivaldo. Um ou outro. Uai, eu. Eu não falei, não. Então, Marcos. Marcos, quando você falou, quando ele queima, você pode ver que do outro lado da placa-mãe, ele fica escuro, né? Aham. Só queima com um fechamento curto, né? Mas o que acontece? Hoje, qual que é a maior forma de queimar um computador? Aquecimento. O computador hoje não queima fácil. Hoje é aquecimento o maior problema dos computadores. E essa queda de energia que constantemente nós estamos passando por ela? Oscilação de energia. Foi o que eu falei para o pessoal agora. Você não estava aqui na aula? Isso aqui, ó. A nossa energia está aparecendo. Tá. A nossa energia está aparecendo isso aqui, ó. Está parecendo uma energia alternada. Porque a Enel, né, é uma empresa muito brilhante, uma empresa muito séria, competente. Também é. Então, o que acontece? A nossa energia hoje, ultimamente, está desse jeito. Ela tinha que ser isso aqui, ó. Opa. Ela tinha que ser contínua, né? E ela não é. Igual eu falei para o pessoal no início. Como é que... Hoje é muito difícil de ver essa energia alternada. Por quê? Quando a gente era mais jovem, não era, o Marcos? As lâmpadas das casas eram aquelas amarelinhas. Você via a alteração de energia, a oscilação. Hoje, essas LEDs brancas, ele não, você só vê que a energia está baixa quando ele está em uma fase. É verdade. Então, você não vê essa oscilação constante de energia. Então, por isso que hoje nós estamos perdendo muito equipamento. Olha para você ver. Toda a minha aula eu uso 2 computadores. Se deu problema num, compro o outro. Olha para você ver. E aqueles professores que não têm 2 computadores? Que é a grande maioria, né? Então, lembrando que até 200, as fontes básicas, ele é 250, até 250. A maioria é 200. Aqueles games, ele é de 300 para cima. 300, 500, 600 e assim vai. Ou seja, ele é mais potente. Ele é melhor a filtragem de energia. Então, ele estraga menos, porém bem mais caro. Igual eu falei para vocês, uma fonte comum varia de 60, 70 para mais, depende do lugar que você comprar, e um game 250, 400, 500. Esse dia atrás eu comprei uma fonte game para um cliente, foi R$ 1.200. Misericórdia. Eu assustei com o preço. Mas queria ela. E é para jogo. Esse é para jogo pesado. Porque quando você monta um computador game, você tem que estudar qual jogo que você vai jogar, que vai estar jogando.
Depende do jogo, a fonte não suporta. Por causa da qualidade de cores, né? De informações. Igual eu falei para eles, Marcos, eu não vou. Eu estou mais hoje explicando um pouquinho, porque esse conteúdo aqui é de eletrônica. Certo. É só para ter uma noção maior dessa parte. Então, para quem é mestre em física, isso aqui, olha essa conta. Só, pessoal que está estudando, tá vendo aqui? Isso aqui é uma conta. Para quem entende, é uma conta. Para quem não entende, é um desenho. Um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças. Então, as principais fontes de alimentação, igual eu falei para vocês agora, eu tenho que verificar a potência dele. Depende para que você vai usar o computador. Uma fonte comum não aguenta o computador o dia todo ligado. Ele esquenta muito. Só um minutinho só, pessoal. Bicho, lá no meu serviço, o computador fica 24 horas. Uhum. Não, ok. Mas a sua deve ser como as empresas compram computadores de marca, Dell, essas coisas, a maioria das vezes as peças são de um fabricante, então são peças um pouquinho melhor. Não são genéricos. Lá tem um sistema de câmera, né? Então é tudo ligado no computador. A maioria dessas empresas aí, do governo, eles usam o computador da Itautec. O nosso lá da Itautec. Aí, tá vendo? As peças são da Itautec. Não são peças genéricas. Sim. Então são um pouquinho melhor. As peças são melhores. Porém, são mais caras. Então, como eu falei para vocês, a potência... Professor. Oi? Tava vendo uma placa de vídeo, parece que tá uma da boa mesmo, das boas pra colocar no PC Gamer, tá por volta de 22 mil. Aqueles top dos top, né? É das melhores. Eu comprei uma... Não é para mim, pessoal, que eu não gosto de game. Eu comprei uma tem uns 3 meses, 4 meses, coisa assim. Foi 1.600, 1.800, coisa assim. Só que não é dos top. É boa, mas não é. Então, o que acontece? Todas as vezes que uma fonte... Eu nem conheço game. Não conhece game? Nem sei. Daqui um pouquinho eu mostro para vocês a diferença de uma fonte comum e uma fonte game, tá bom? Então, o que acontece? Nunca joguei. Todas as fontes comuns, eles falam que é 300. Mentira. Toda fonte comum, ela é 200. Ela é 300, mas real, ela é 200. Então, dependendo do que você vai utilizar, ele não aguenta. Ele é para computadores simples, doméstico, que não fica o dia todo ligado. Então, essa aqui é a forma a configuração da voltagem, né? Potência igual tensão em volts e corrente em amperes. Então, não vou entrar em detalhes. Lembrando que a fonte de alimentação, ele fala a sua oscilação que, pessoal, essa fonte aqui, pretinha, isso é uma fonte. Ela é game. Ela é 430 watts. Ou seja, ela é uma game. Lembrando que toda fonte game, ela é pretinha, tá bom? Se alguém vem com a fonte prateada, ela não é game. Todas as fontes comuns são prateadas. Todas as fontes game são cor preta. Tá bom? A gente vai ver agora sobre isso. Então, nós vamos ver isso. Então, os estabilizadores... Nós só temos 9 minutos para terminar a primeira aula. Então, eu não vou entrar em detalhes. Lembrando, todo eletrônico pode usar estabilizador. Televisão, impressora. Impressora, tomar cuidado, que impressora também, a maioria ele é 110. Olhe muito cuidado com a tensão dos estabilizadores. As televisões, posso pôr no estabilizador também? Posso também. Eu posso colocar geladeira no estabilizador? Posso também. Tudo que é energia eu posso colocar. Lembrando,
Se havia um pico de energia, eu coloquei a televisão com o estabilizador. Veio um pico de energia alto demais, a televisão não queima, o estabilizador que queima. Então, para alguns casos, é vantagem com o estabilizador por causa disso. Outra vantagem, o estabilizador, quando ele oscila a energia e vai queimar, ele corta a energia. Então, não chega no eletrodoméstico ou no periférico. Então, nós temos estabilizadores comuns. A maioria... Qual o valor do estabilizador? A melhor marca hoje é o SMS. Ele varia mais ou menos R$150. Tá certo. Um SMS 150. Lembrando que o estabilizador acabou a energia, desliga. Ele só funciona com energia. Sem energia não funciona. É. Ele tem de 300 a 3 kVA. 3 kVA é o quê? 3.000. De 300 até 3.000. Se você vai gastar dinheiro com um estabilizador bom, não compra estabilizador. Compra um. Quer ver? Compra um no-break. Se você vai gastar com um estabilizador bom, que é de 300 a 3.000, então você compra um no-break. Ó, esse aqui é um no-break por dentro. Isso aqui é a bateria. A maioria das vezes é uma bateria de moto. Temos no-breaks maiores. Ó, isso aqui é uma bateria de carro. Então, depende. Se for um no-break de 600 até 1.200, mais ou menos, 2.000 parece, ele usa bateria de moto. Se for um no-break mais potente, acho que de 2 para cima, não tenho certeza, ele já usa uma bateria de carro. Como é que eu sei quando é bateria de moto ou de carro? Só olhar o tamanho. A bateria de moto é desse tamanhozinho. A bateria de carro é esse. Então, só você ver o tamanho do no-break, você sabe se é uma bateria de carro ou de moto. Só pelo tamanho. Você pode perceber que a largura dele é a largura da bateria, ó. Então, só de você olhar, você saber se é bateria de moto ou se é de carro. Igual eu falei, Marcos, um no-break, a bateria dele segura carga sem energia de 20, 30 minutos a 1 hora e meia, dependendo do no-break. Maior é a potência, mais carga ele segura. Então, a maioria dos no-break tem uma linha interativa, ou seja, tem várias tomadas. Ele funciona dupla conversão, ou seja, com energia, sem energia, né? Nós temos... E o valor dele? Hoje, um no-break de 600 VA, que é o mais em conta, você acha de R$300 para cima. Um estabilizador é 150. Certo. Acabou a energia, ele não funciona. Perdeu tudo. Dependendo do que você estiver fazendo, você perdeu tudo. Agora, no break, não. Ele é acionado, acabou a energia, ele aciona ele, continua funcionando, e quando ele está acabando a bateria, ele fica bip, bip. Quando a bateria está com a carga boa ainda, ele fica bip, bip. Agora, quando está quase acabando, ele fica bip, bip, bip. Ou seja, ele está te avisando que ele está acabando a bateria. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um no-break na minha internet. Por quê? Se a bateria, o meu notebook também está carregando. Se acabar a energia, eu tenho mais ou menos 1 hora e meia de carga do meu notebook. Acabou a energia, eu ainda tenho pelo menos uma meia hora de internet. Então, essa é a vantagem. Deixa eu ver aqui. Igual eu falei para vocês, a bateria, né? Ó, as baterias que eu uso, dependendo do no-break, ó. Então, são os formatos de bateria. Aí, dependendo a durabilidade. Por exemplo, eu fiquei com o no-break durante quase 5 anos. Depois eu tive que trocar a bateria.
porque aí ele viciou, né? Porque como ele fica 24 horas ligado, aconteceu essa parte. Aqui o banco de baterias. Basicamente, essa parte de configuração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque nós temos 3 minutos ainda de aula ainda. Deixa eu abrir uma coisa para vocês aqui. Mostrar para vocês a diferença. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Se acabar a aula cair, eu vou pôr outro link para começar outro conteúdo, tá bom? Igual eu falei para vocês, essa aqui é uma fonte comum. Ó, olha lá, como eu falei para você, ó, 200 watts, ó, reais, tá vendo? Ó, reais. Uhum. Ele varia, então, você pode ver que essas são as fontes comuns. Essa já é uma fonte diferente, ó, olha o formato desse, ou um formato desse. Esse aqui é do Itautec, ó, Uhum. a diferença de preço. E essa aqui é uma fonte, olha lá, isso aqui é 200 reais. Essa aqui é uma fonte 700 reais. É uma fonte game. Olha o formato dele para esse. Olha o tamanho da ventoinha desse. Ó, olha o tamanho da ventoinha. Olha o tamanhozinho dessa ventoinha. Então, são formatos de... Ó, essa aqui, ó. Esse aqui é um de 500. Ó, esse aqui é um de 650. Ó o preço, 500 reais. E assim por diante. Então, vocês podem ver, as boas são as pretinhas, ó. E todas essas práticas aqui são as comuns. São normas da informática, hein? Para não ficar mudando muito de cor. Não tem aquelas coisas coloridas. Agora, o no break, ó. Aí, ó. Vou ver aqui, preço no break. Vamos ver se fala alguns preços. Aí, ó. SMS 600. 377. Ó. SMS 350. Olha esse aqui, ó. 2.500. Ele é um 2.200. Vixe. Mas, ó, esse aqui é 600, que é um 2.200. E 10 tomadas. Então, ó. 2.200. 2.200. Aí depende da marca. Esse aqui é um Sara. Esse aqui é um SMS. SMS é a melhor marca. Eu tenho um desse. Muito bom. Ok, pessoal? Ok. Então, Beleza. eu vou finalizando a primeira aula e já vou mandar o link da segunda.